Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto chamado Somos Um. Esse texto foi escrito pela irmã Marisa Vieira para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E é sempre bom lembrar que quando a gente estuda o manancial, a gente lê essa porção bíblica diária, seja com alguém ou sozinho, nós somos inspirados, exortados e edificados. E aí nasce a promoção do crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Marisa Vieira. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que a gente compreenda a importância de sermos um. Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração e que nós realmente possamos compreender essa importante ordem que é o de sermos um, que nós possamos realmente orar para Jesus Cristo, para que haja unidade na Tua igreja. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nossa leitura bíblica está em Efésios 4, de 1 a 6. Ele diz assim, ó. Portanto, no caso eu, Paulo, né, ó, irmão Paulo. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Somos Um. E os versículos que a irmã Marisa Vieira escolheu são os 5 e os 6, que diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bom, irmãos, na igreja tem pessoas com muitas características, uma diferente da outra, né? São características culturais, de idade, enfim, são tantas coisas, as pessoas são tão diferentes, né? E logicamente que na igreja não podia ser de outra forma também. Porque em todo lugar é comum a gente ver pequenos grupos, né? Unindo-se e se identificando. Por quê? Porque tem coisas em comum, né? Eu sempre digo para os meninos que eu atendo, né? Que eles falam assim, olha, eu não roubo, né? Vocês sabem que eu trabalho numa instituição que atende adolescentes infratores, né? Aí eles sempre dizem que eles não roubaram, eles não traficaram, eles estavam com as pessoas erradas no lugar errado, né? Eles foram mal influenciados, eles sempre são inocentes. Então eu sempre digo, né, que os iguais se identificam e se procuram. E que é impossível, né, você não gostar de roubar e andar com pessoas que gostam de roubar. Você não aceitar o tráfico e você andar com pessoas que traficam. Então é a mesma coisa, né? Grosso modo, parece que o exemplo é muito forte, mas é a mesma coisa com a gente, né? A gente vai se unindo pela identificação, o que a gente tem em comum com as pessoas. E na nossa igreja é a mesma coisa. E na igreja espalhada pelo mundo é a mesma coisa. O que une cada um de nós é Jesus Cristo, né? A gente é um em Cristo. Na oração, quando Jesus faz, né? Quando ele ora ao Pai, qual é o desejo dele? Ele fala assim,
que Ele quer que a gente seja um no Pai. Pega lá João 17, 21. Vou ler para os irmãos. Diz assim, ó. Para que todos sejam um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, vou ler novamente. É Jesus orando por nós, por todos os cristãos, né? Ele começa dizendo, eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer, que somos nós, né? E ele fala o que ele ora, para que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então não é só bagunçado, né? Jesus não ora para que a gente seja um só porque Ele acha bonitinho, mas para que as pessoas creiam, né? Que Ele foi enviado por Deus. Então muitas vezes a gente acaba se enfiando em situações desnecessárias, totalmente desnecessárias, né? A gente está num tempo de muitos conflitos no mundo, na sociedade, né? Cada um acreditando numa coisa, cada um tá inflamado, né? Haja vista aí as últimas eleições, né? Ai, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e existe uma voracidade nesses conflitos que acabou chegando na igreja, né? As pessoas se ofendiam, as pessoas ficavam de mal. E é o que acontece. A gente acaba não testemunhando e a gente acaba não falando daquilo que é mais importante, que é Jesus Cristo, né? A gente tem uma fé, um Cristo, um corpo. A gente tem o autor da nossa fé como motivo da nossa vida, como um alimento e necessidade essencial. A gente tem razão para andar junto, para andar um só. Mesmo tendo Cristo como um claro alvo para a gente seguir, muitas vezes a gente escolhe brigar, né? A gente escolhe ficar discutindo, batendo boca. E Deus nem se agrada disso, né? A gente acaba deixando de caminhar junto com a pessoa amada por causa de intriga, discussão, por falta de perdão. A gente acaba deixando de ir à igreja muitas vezes por causa de sentimentos que a gente tem, mas que na verdade não tem a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com o ego da gente. A gente se sentiu ofendido, não ficou satisfeito com a posição do irmão. Desculpa, irmãos. Então, o mundo acaba nos enxergando de um jeito muito diferente daquele que Jesus Cristo gostaria que nos víssemos, né? Que nos víssemos. Jesus nos orienta diferente. Então, o mundo tem que nos ver como igreja unida. Eu me lembro de uma historinha, um testemunho, que o rapaz estava na faculdade e ele era de uma dessas igrejas, não sei, batista, presbiteriana, enfim. E ele deu carona para uma moça e ele falou alguma coisa que a moça perguntou para ele. Nossa, mas você é crente? Ele falou, sim, sou. Ela falou, nossa, mas você tem um estereótipo totalmente diferente, né? Nem achei que fosse. Ele falou assim, você achou o quê? Que eu tinha que andar de terno, gravata? Ela falou, feito aqueles, né, que ficam nas praças, gritando, com a Bíblia na mão e não sei o quê, e ela dando risada, né? E o rapaz falou, pois eu não sou como ele, né? Que anda de terno o tempo todo e fico gritando pelas ruas, mas aquele é o meu irmão. E a moça ficou bastante sem graça, né? Então é isso que nós precisamos ver, né? Apesar de termos diferenças, o que nós temos em comum é mais importante que qualquer diferença, que é Jesus Cristo. E Ele quer ver a igreja unida. A gente pode escolher andar em unidade, porque maior é aquele que nos une. A gente pode caminhar mais uma milha, deixando de brigar por coisas tão pequenas. Isso tudo é passageiro, né, irmãos?
tudo é passageiro, só nosso Jesus fica. Temos que prosseguir para o eterno. Que a gente possa ser um, como é um o Deus que a gente serve. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Podemos escolher hoje andar em unidade, porque maior é o que nos une. Agora eu termino, né, deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que somos um, para nós o abraço dá super mega certo, tá bom? Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo. Nosso versículo este ano é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para que recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, agora eu me despeço, né, com a frase do ano que diz assim: não tema, Deus já está lá.